Você já parou para pensar de onde vem os alimentos que chegam até a nossa mesa? Grande parte deles está relacionado ao agronegócio, um dos setores mais importantes da economia brasileira. O agronegócio envolve diversas atividades relacionadas à produção, ao processamento e à comercialização de produtos agrícolas e pecuários, até a criação de gados e a produção de alimentos e matérias-primas. No Brasil, esse setor tem muita importância econômica e ajuda a movimentar o comércio, gerar empregos e abastecer tanto o mercado interno como o externo. Porém, apesar de sua importância, o agronegócio pode provocar impactos significativos no meio ambiente. E é justamente sobre essa relação entre produção, economia e natureza que vamos falar neste vídeo. Um dos principais impactos ambientais da expansão agropecuária é o desmatamento. De novas áreas para plantações e criação de animais pode provocar a retirada, principalmente quando não são respeitadas as áreas que deveriam ser preservadas. Esse processo causa a destruição e fragmentação dos habitats naturais, com que muitas espécies percam seus locais de alimentação e reprodução em abrigo. Como consequência, ocorre uma redução da biodiversidade. Além disso, as florestas desempenham um papel fundamental na absorção de gás carbônico e na regulação do clima. Quando são destruídas, parte desse carbono é liberado para a atmosfera. No Brasil, esse problema chama atenção, especialmente em biomas como a Amazônia e o Cerrado, possuem grande biodiversidade e sofrem pressão causada pela expansão das atividades agropecuárias. Portanto, produzir alimentos é necessário, mas não deve significar destruir os ecossistemas. Essa reportagem que obtivemos na internet, ela nos mostra mais um pouco sobre os impactos do agronegócio no meio ambiente de forma explícita. Em 2019, a floresta amazônica não saiu das manchetes nacionais. A devastação do bioma gerou debates por todo o país. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento cresceu substancialmente. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, houve um aumento de 29,5%. Cláudio Almeida, coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e outros biomas, conta de que forma são ocupadas as áreas desmatadas da região. Mais de 60% da área desmatada da Amazônia é ocupada por pecuária. Depois você tem em torno de 23%, 24% que são áreas de regeneração de floresta. Depois disso você tem agricultura, áreas de agricultura como milho, soja, algodão, ocupam cerca de 5%, 5 a 6% da área desmatada da Amazônia. Cláudio ainda revelou que as áreas mais vulneráveis são aquelas que já sofreram alguma ação do homem. Ele também explicou o porquê das queimadas, outro problema presente na floresta. Se você for plantar uma coisa, se você for colocar um pasto, qualquer coisa ali, você precisa eliminar toda aquela biomassa que existia nas árvores, e isso se dá historicamente na Amazônia através da queima daquela biomassa. Seja na pecuária, seja na agricultura, o que é preciso é ocupar melhor, é produzir mais, é ter mais produtividade na área que já está aberta. É você evitar novos desmatamentos através da intensificação de você ser capaz de produzir mais no mesmo espaço que já existe. A pecuária é uma das frentes do agronegócio, dimensão relevante na produção nacional. Até os dias de hoje, é uma das áreas que mais movimentam a economia. Segundo Luiz Cornacchione, executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, o setor foi responsável por 23% do PIB brasileiro em 2018. Cornacchione ressalta que o maior problema encontrado na floresta amazônica são as ações ilegais. O grande problema da Amazônia hoje está na ilegalidade. Praticamente 90% do que acontece na Amazônia de desmatamento, né, acontece por grilagem, né, ou por ocupação ilegal. Então existe aí um erro de interpretação. Por quê? Porque não há relação com o agronegócio. Quando falamos em agronegócio, não estamos apenas falando de plantar e colher. Há uma grande cadeia de atividades. O Brasil possui condições favoráveis para essa atividade, como grandes extensões de terra, diversidade climática e a disponibilidade dos recursos naturais. Por isso que o país se tornou um dos grandes produtores e exportadores mundiais de produtos agrícolas. Entretanto, o crescimento dessa produção aumenta também a pressão sobre o meio ambiente. Por exemplo, quando ocorre de maneira inadequada ou sem planejamento. A expansão das atividades agrícolas pode contribuir para o desmatamento, para a degradação do solo, a contaminação da água e a perda da biodiversidade. Isso é um grande desafio nos dias de hoje, a gente encontrar um equilíbrio entre a produção e a preservação ambiental. Outro problema está relacionado ao uso inadequado do solo e da água. Inadequado, o agrotóxico pode contaminar o solo e recursos hídricos. A irrigação também exige atenção. Quando utilizada de maneira inadequada, pode ocorrer desperdício de água e contribuir para problemas ambientais. Esses impactos não afetam apenas a natureza. A contaminação da água e do solo também pode atingir os animais. Também os trabalhadores rurais e a comunidade dependem desses recursos. Por isso, utilizar recursos naturais de maneira adequada é fundamental para garantir que a produção agrícola pode estar existindo no futuro. Os impactos do agronegócio também estão relacionados às mudanças climáticas.
As atividades agropecuárias têm contribuído para o aumento da emissão de gases do efeito estufa. Entre os fatores envolvidos estão o desmatamento, a queimada e o uso de máquinas nos processos da criação dos animais. Só que, ao mesmo tempo, as mudanças climáticas também estão relacionadas com as práticas do próprio agronegócio. Então, as alterações na temperatura que vem acontecendo, os períodos de seca e as chuvas intensas são eventos que vêm prejudicando a produção do agronegócio. Apesar dos problemas apresentados, o agronegócio não precisa ser sinônimo de destruição. Basta que ele ande em conjunto com a ecologia e use alternativas que ajudem o meio ambiente, como o uso correto da água, cuidar do solo e cuidar das áreas preservadas. Então é isso, muito obrigado por assistir o nosso vídeo.